arábica, produtividade de 28 a 30 sacos. E 400 mil hectares de conilon, com produtividade média de 12 sacas em Rondônia e cerca de 28 no Espírito Santo. Assim, há oportunidades em praticamente todas as áreas para aumentar a produtividade. Entretanto, me parece que a grande oportunidade é para o arábica na montanha, pois o arábica na montanha concentra a maior área, tem solos mais ricos e, portanto, tem condições para uma cafeicultura mais sustentável. Também é na montanha que estão as áreas de baixa produtividade do Espírito Santo e da Bahia, que devem ser atacadas. Nós estamos frente à oportunidade de uma nova revolução tecnológica para a nossa cafeicultura de montanha. Aí que está o sucesso do nosso futuro. Inclusive porque alguns especialistas dizem que o Cerrado já chegou ao limite, ao teto de produtividade, considerando suas condições de solo e de clima. É uma cafeicultura muito intensiva em insumos, fertilizantes, etc. Quanto ao conilon, é crítico ter mais produtividade em Rondônia e também pensar na qualidade do conilon, que hoje é uma espécie de calcanhar de Aquiles da cafeicultura brasileira. Há áreas críticas para aumentar a competitividade nossa, que são irrigação, para garantir a produção, reduzir as perdas devido à seca. Não precisa dizer isso agora, né? Está todo mundo preocupado com a seca. Quem está dizendo, se eu tivesse comprado a irrigação, agora já é tarde. A irrigação aumenta a produtividade, uniformiza a maturação, com impacto não só na produtividade, como na qualidade e preços. A mecanização deve continuar, aumentar, acelerar, para diminuir o custo de mão de obra e reduzir os custos de produção. A melhora de qualidade leva a melhores diferenciais de preço e agregação de valor ao produto. A tecnologia para fazer tudo isso já existe, está disponível. O que falta é melhorar a difusão e implementação da tecnologia existente para criar uma nova revolução. É muito interessante observar nesse gráfico, aqui não é mais média de 4 anos, é produção no Brasil ano a ano, e vejam como ela oscila. E vejam nesse gráfico como a oscilação diminuiu dramaticamente nos últimos 8 anos. A distância entre a safra pequena e a safra grande está fechando, como resultado do uso intensivo de tecnologia e também um pouco pela ausência de problemas climáticos, que tendem hoje a ser menos abrangentes, porque a cafeicultura brasileira está muito espalhada geograficamente. A amplitude de variação entre a safra grande e a safra pequena vem se estreitando dramaticamente nesses 8 anos. A pergunta é, além do fato de que não houve problemas climáticos, por que está acontecendo isso? As razões da diminuição da bienalidade, pode-se especular, são várias. Por exemplo, o uso da irrigação causa menos perda devido à seca e provoca a recuperação mais rápida do cafezal depois de uma colheita grande. Ele sofre menos. As novas práticas de poda têm efeito anticíclico, porque todo mundo quer podar quando vai dar bastante café, porque o preço é mais baixo, e você quer ter café quando o preço é mais alto. A mecanização da colheita permite mais turnos de colheita, 2 ou 3, e assim descarrega a árvore antes do que uma única colheita de café já seco. E finalmente, o uso crescente do cereja descascado e do despolpado provoca a colheita mais seca. Mais café cereja, mais café verde, menos boia e menos estresse na planta, que não tem que carregar aquele café até o fim, lá em agosto, alimentando a cereja já seca. A diminuição dessa bienalidade da produção brasileira tem impactos óbvios e grandes. No quê? Na formação de preços, na necessidade de estoque e nas políticas do governo para o café. A coisa muda bastante de figura.
Passando agora de quantidade a qualidade. Essa feira que nós estamos aqui é muito sobre qualidade. Vejam vocês que subindo a escala da qualidade, nós podemos agregar valor substancial aos nossos cafés. Ganhos substanciais são possíveis no cereja descascado e nos cafés lavados. 5, 10, 15 centavos de dólar por libra são equivalentes a 11 a 33 reais por saco. E as oportunidades são ainda maiores em cafés especiais e em cafés diferenciados. O que é essa história de café diferenciado, café especial? E eu acho que há grandes oportunidades nos cafés diferenciados. Nós usamos um modelo aí que a gente chama o boneco de neve. É a cabeça pequena, um corpo grande e uma base. Eu gosto de boneco de neve, as pessoas gostam de modelo de pirâmide. Pirâmide é muito antigo e não muda nunca. O modelo de boneco de neve pode derreter a qualquer hora. Então é mais seguro porque ele é mais flexível. O que ele chama aí de café especial? São os que têm maior prêmio. Neles se busca alta qualidade do produto, fidelidade do produtor, consistência no fornecimento. São volumes pequenos, nicho de mercado, muitas vezes com a identificação do nome do produtor para o consumidor final. Já os cafés diferenciados são aqueles buscados por compradores de volumes maiores. Starbucks, Nespresso, Dunkin' Donuts, McCafé. São volumes consistentes, grandes, fidelidade, parceria com o torrador é fundamental para garantir o fornecimento. A qualidade é um pouco menor e são tipicamente negócios business to business, entre o produtor e o torrefador. Não chega ao consumidor. O Brasil é a fonte por excelência de cafés diferenciados, por nosso volume e características de produção. Não é por outra razão que hoje o Brasil está entre os primeiros fornecedores do Starbucks e da Nespresso, se não for talvez o maior hoje. Falando ainda em qualidade, Conilon também tem qualidade e esse é um grande desafio para o Brasil. Quando a gente vem numa feira como essa, a gente torce o nariz para o Conilon e isso é uma bobagem, não está certo. Houve recentemente um workshop em Vitória, no Espírito Santo, promovido pelo Instituto da Qualidade do Café, o CQI, lá dos Estados Unidos, e a empresa Conilon Brasil, que é o parceiro do CQI aqui no Brasil, que aliás tem um stand ali à esquerda. Comprovou-se nesse workshop que o principal inimigo da qualidade do Conilon são os defeitos que o próprio produtor introduz na colheita e no processamento. O café sai bom da árvore, somos nós que destruímos depois. Mais importante, se especulou nesse seminário que há vantagens naturais para produzir robusta de qualidade no Brasil, talvez mais que em outros países concorrentes. Outra novidade do workshop foi que eles beberam cafés com 80 a 85 pontos na xícara, café Conilon puro, segundo o próprio Ted Lingle. E quem é o Ted Lingle? Ele foi torrador 30 anos, presidente da Associação Americana de Cafés Especiais 15 anos e hoje é o diretor executivo do Instituto da Qualidade do Café e foi quem dirigiu o workshop. É alguém que sabe o que está falando. E como eliminar esses defeitos? Principalmente não os criando. Eles são criados na secagem. Se nós temos o defeito, nós temos que separá-los. E isso não é difícil de fazer, desde que haja motivação. E o que é motivação? É o mercado pagar por a qualidade. O Conilon cereja descascado e lavado pode ter prêmio muito substancial se nós quebrarmos essa resistência e desenvolver canais de comercialização específicos. Vejam vocês que a Índia hoje é muito bem sucedida com Conilon robusto especial, com prêmios de 30 a 40% sobre a Bolsa de Londres. Por que nós não podemos fazer isso com o Conilon brasileiro? O produtor de robusta na Índia, às vezes, vende robusta por preço de arábica.
A mesma agregação de valor que nós falamos antes pode ajudar os nossos produtores, os nossos cafeicultores. Infelizmente ajuda ainda mais os nossos concorrentes, que têm diferenciais maiores, alguns muito maiores, como mostra essa tabela de diferenciais comparativos na Bolsa de Nova York, uma estimativa para efeito de comparação. A nossa desvantagem não é maior ainda porque nós compensamos diferenciais desfavoráveis com produtividades muito maiores que os nossos concorrentes. Vejam vocês na coluna direita da tabela como nossas produtividades brasileiras em sacos ou quilos por hectare se comparam com a dos concorrentes, usando o sinal igual ou o sinal menos, menos, menos ou menos, menos. Apenas a Costa Rica tem produtividade ligeiramente igual à nossa e já foi maior no passado. Colômbia, Guatemala, El Salvador e Nicarágua estão abaixo, entre 12 e 15 sacos por hectare. México e Indonésia não chegam a 10 sacos por hectare. E o Quênia está entre 5 e 8 sacos por hectare. Na verdade, a batalha mundial de produtividade está sendo vencida por dois países que se chamam Brasil e Vietnã. Juntos, o Brasil e o Vietnã têm apenas 1/4 da área plantada no mundo, 25%, desculpe, 25%. Mas eles respondem por quase metade da produção total. Então o Vietnã tem 25% da área e 50% da produção total. Repetindo, porque eu não troquei o slide, vocês veem que o Brasil tem produtividade quase igual da Costa Rica, muito maior que dos demais países. Isso fica ainda mais evidente nessa tabela aqui. Nesse slide nós temos diferenciais, produtividade e lucratividade por hectare, para um produtor típico padrão de cada país. Essa tabela mostra a necessidade de ter tanto produtividade quanto preço. Vejam vocês, a Costa Rica está no melhor dos dois mundos, pois além de ter preços bons, tem produtividade alta. Então é a maior lucratividade por hectare. E para o produtor, o que conta é por hectare. Não é por quilo, por saco, por libra, por nada. Apesar dos preços mais baixos, o produtor brasileiro tem hoje boa lucratividade em virtude da nossa alta produtividade. Os produtores colombianos e principalmente os indonésios são menos lucrativos devido à sua produtividade menor. Em verdade, a competitividade brasileira está embasada. Antes estava embasada na colheita barata. Hoje a competitividade brasileira está embasada em alta produtividade por hectare. E esses custos que eu estou pondo aí, de Colômbia e Costa Rica, estão baixos. Nós temos aqui dois produtores colombianos que são testemunhas que esse 1,40 aí é quando eu não computo o preço da mão de obra do pequeno produtor. Se eu for computar, isso aí vai para 1,80, quase 2 por hectare. Então nós somos mais lucrativos ainda. A tabela mostra claramente que olhar apenas preço de café e custo de produção não indica competitividade, pode levar a conclusões enganosas. O aumento de produtividade foi nossa principal defesa contra a valorização do real. Se nós não tivéssemos quase aumentado 50% dessa produtividade, nós estaríamos numa situação bastante difícil. Falando agora dos outros países, produção mundial. Tradicionalmente, os polos mundiais que podem aumentar a produção 2, 3, 4, 5 milhões de sacos em 2, 3 anos são Brasil com Arábica e Robusta, Vietnã com Robusta e era também a Colômbia, que agora está enfrentando problemas climáticos e de renovação dos cafezais. Secundariamente, os polos dinâmicos são a Indonésia com Robusta, Honduras com Arábica e Peru com Arábica. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles.
Colômbia está sofrendo e sofreu com mudanças climáticas, principalmente um excesso de chuva que não provoca o estresse para a planta florescer. Então eles não estão tendo flor, por isso não estão tendo produção em virtude do La Niña. A produção caiu dramaticamente em anos recentes, de 12 para 8 milhões de sacas em 2009, como resultado não só do clima, como de um programa de renovação de cafezais que levou à erradicação de uma boa parte do parque. O país passou de segundo para quarto produtor mundial, atrás do Brasil, Vietnã e Indonésia, e a safra de 2011 ainda não mostra grande recuperação. Continua estimada em 9 milhões de sacas de arábica. O Peru é uma estrela ascendente, produção em grande crescimento, atingiu 4 milhões de sacas em 2010. Em 2000 eles produziam menos de 2 milhões, eles dobraram a produção em 10 anos, com destaque para o café especial, que representa 15% da produção. O Peru passou o México, é hoje o maior produtor mundial de café orgânico e produz um substituto ideal para o café da Colômbia, porém muito mais barato. Além disso, o Peru é hoje o paraíso das ONGs estrangeiras que ajudam muito o setor cafeeiro, com dinheiro, fundo perdido, programas educativos, etc. Talvez a estrela mais em ascensão hoje em arábica lavado, chamado café suave, é Honduras. A expansão da produção vem sendo feita através de novas plantações e aumento da qualidade. Faz 2 meses eu voei de helicóptero em cima de Honduras inteiro, o que não é muito difícil de fazer, você faz em 3 horas e meia, mas tem muito café sendo plantado, muita plantação nova e uma perspectiva grande. Eles chegaram a 3,8 milhões de sacos em 2010, pode chegar a 5 milhões em 2012, 2013. E na realidade a produção de Honduras é hoje maior do que parece, porque cerca de 500 mil sacos vão todos os anos para Guatemala, porque a Guatemala vende por preço menor. Então você tira de Honduras e aumenta da Guatemala, e a Guatemala se torna o maior produtor da América Central. Na realidade hoje o maior produtor da América Central já é Honduras. Tem custo de produção mais baixo que os outros países centro-americanos, mais baixo que o Brasil, terra disponível e mão de obra disponível. Outro país que pode acordar é a Indonésia, segundo maior produtor mundial de robusta, atrás apenas do Vietnã, produzindo 9 milhões de sacas em 2010, com potencial de produzir 11, 12. Não chegou ainda a 11, 12 porque faltou chuva, problemas climáticos em 2010, 2011. E existe possibilidade de novo de queda este ano em função da La Niña. O consumo interno de café cresce, puxado pelos jovens e pela classe média, e a Indonésia, inclusive, importa café arábica brasileiro para o consumo interno. Olha que interessante, nós vendemos café arábica brasileiro para o indonésio consumir lá dentro do país dele. O Vietnã amadurece, já são possíveis safras maiores que 20 milhões de sacas de robusta, já se falou em 24 milhões esse ano, estão diminuindo para 22, se acredita que fica em torno de 20. Agora o Vietnã tem problemas a médio prazo, 50% do parque, 300 mil hectares, tem que ser renovados. A produção não pode ser aumentada, a área não pode ser aumentada porque falta água para irrigação. E eles vivem hoje um efeito sanfona. O preço está bom, mais fertilizante, mais irrigação, a sanfona abre, mais produção. Baixo preço, a sanfona fecha. Eles têm baixo custo de produção, mas está crescendo. Eu estou indo no Vietnã desde 92, 93. A mão de obra era 70 centavos de dólar por dia. Passou para 1, hoje já está em 2, indo para 3. Eles estão com uma inflação de 20% ao ano e a situação é difícil. Entretanto, a infraestrutura de produção se consolidou, benefícios secos melhores, polimento em úmido de café verde, mas problemas de qualidade persistem. O consumo doméstico cresce com expansão das lojas de café e um aumento grande da classe média. A população do Vietnã são 90 milhões de pessoas.
e eles já consomem mais de 1 milhão de sacas. Finalmente, e a África? A produção da África cresce lentamente. A Etiópia lidera o crescimento com 7 milhões de sacas. Destaque para café: desses 7 milhões de sacas, 4 são consumidos internamente. Destaque para gourmet em Ruanda e na Tanzânia. Prêmios crescentes de preço. Promoção de origens. O Robusta regride e para. Imagina que em 1970, nos anos 70, a África produzia 16 milhões de sacas de Robusta. Hoje ela produz apenas 7. Essa produção foi transferida para o Vietnã e para o Brasil. Por quê? Porque crítico para a Robusta é ter logística boa. E é tudo que a África não tem. Transporte é difícil, os portos são congestionados. Podem reagir os robustas africanos? Difícil. Talvez em Uganda, talvez na Costa do Marfim, se terminar essa guerra civil interminável, ou talvez em Angola, que Angola parece o Brasil de ontem. Sempre vai produzir bastante café. Amanhã, Angola já foi o maior país produtor da África, com 4 milhões de sacos. Hoje produz menos de 200 mil. Então tem condição de produzir, mas precisa fazer muita coisa. Apesar de concorrentes tão fortes lá fora, há mercados de oportunidades e muito espaço para o Brasil vender mais e agregar valor a seu café. Nós temos que produzir mais qualidade e saber vender essa qualidade melhor, por meio de marketing e branding. Além do café verde, nós temos que pensar também na distribuição, na industrialização, no varejo, que é o que nós estamos fazendo nessa feira aqui. Nós devemos e queremos chegar mais perto do consumidor. Vejam vocês nessa tela aqui uma coisa que é típica do produto agrícola vendido ao consumidor. Apenas 5 a 15% do valor total do produto é atribuído à matéria-prima. Você vende uma xícara de café por 100, mas o valor do café dentro dela é apenas 10. Coincidentemente, tanto em uma xícara de café, como em uma tábua de chocolate, uma barra de chocolate, consumida não aqui, mas nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, a matéria-prima, o café e o cacau, representa somente 10% do preço final do produto. E isso é parte da dificuldade que nós temos para ganhar mais dinheiro. Um novo velho mercado, uma nova velha oportunidade são os cafés especiais. Principalmente agora que há escassez de cafés suaves na Colômbia e na América Central. Os torrefadores estão buscando produtos de origem e sustentabilidade comprovados. E o Brasil é hoje a maior fonte de cafés sustentáveis do mundo. Ninguém fornece mais café sustentável que o Brasil. O Brasil tem ótimos cafés especiais, mas o volume de café especial exportado não aumenta tanto quanto nós gostaríamos. Por quê? É o chamado paradoxo dos cafés especiais, que afeta o mundo e especialmente o Brasil. O que é esse paradoxo? Segundo esse paradoxo, pelo lado dos produtores, o volume de cafés especiais cresce, mas cresce devagar. É a linha vermelha no gráfico. Pelo lado dos consumidores, o volume cresce rápido. Qual é o milagre? De onde que o café aparece? A explicação é um buraco, um gap na percepção da qualidade que existe. Pelo lado dos produtores, aqui para nós, prevalece classificação, atributo físico, a escala rigorosa da Associação Americana de Cafés Especiais. Café especial é aquele que está acima de 80 pontos. Difícil de produzir, né? Pelo lado do consumidor, é a apresentação do produto que vale. De repente, tudo que é expresso vira especial. Tudo que é comprado na loja vira especial.
É o ambiente que vale e não a qualidade do café. O que falta educação do consumidor. Problema causado pelo paradoxo é que a agregação do valor fica concentrado na ponta do consumidor. Na ponta do consumidor, a alta agregação de valor e grande crescimento. Na ponta do produtor, a baixa agregação de valor e pequeno crescimento. Em outras palavras, há uma mágica que transforma cafés comerciais em especiais na ponta do consumidor. Como solucionar este problema? A única maneira, gente, é com uma coisa que se chama marketing, branding, relacionamento. Nós só fazemos o produtor pagar mais se ele quiser o nosso produto e gostar mais dele e quiser aquele que o Brasil produz. E essas branding, marketing são atividades que o Brasil faz, sim, mas timidamente, com parcos recursos. Se nós pensarmos que o nosso Funcafé tem 2 bilhões de dólares e nós investimos 5 milhões de dólares em marketing por ano, acho que a gente precisa realmente repensar isso aí. Vocês precisam repensar isso, membros da cadeia café. Por isso nós crescemos pouco nesse segmento. Por isso que talvez nossas melhores oportunidades de agregar valor ao café verde estejam hoje nos cafés diferenciados e não nos cafés especiais. Repito que há escassez de cafés suaves, mais sentido nos cafés diferenciados que nos especiais, porque aqui se necessita mais volume. Essa demanda por cafés sustentáveis vai de encontro às características da produção brasileira. Como aumenta esta demanda por diferenciados com grandes volumes, qualidades consistentes e fornecedores confiáveis? Essa é a grande oportunidade, a oportunidade sob medida para o Brasil. Por isso que eu repito, nós já somos os maiores fornecedores mundiais da Starbucks, da Nespresso, do Mac Café e inclusive do Dunkin' Donuts. Isso não foi por acaso. Os cafés diferenciados crescem porque aumenta o consumo de expresso, que requer mais café natural e cereja descascado de qualidade. Como disse um grande especialista americano, George Howell, cafés brasileiros são o corpo e a alma de um expresso de qualidade. Alguma coisa para nos deixar orgulhosos. Os cafés diferenciados crescem também porque aumenta o consumo das chamadas monodoses, do sachê, da cápsula, etc. Tanto com o expresso, Nespresso, Dolce Gusto, Illy, Lavazza, mas principalmente com a máquina de filtro. É a Senseo, é a Keurig, que eu vou falar depois. Até o Starbucks está entrando nesse campo de máquinas domésticas. Outras oportunidades, porém semi-adormecidas, são a exportação de solúvel. Vocês vão falar, vem o Carlos Brando aqui numa feira de café especial falar em café solúvel. Entretanto, o mercado do futuro está na China, na Indonésia, na Índia, que consomem basicamente café solúvel. E é depois do solúvel que eles vão passar para o torrado e moído. E se nós não estivermos lá com o solúvel, nós vamos perder a chance do torrado e moído. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de solúvel, mas a nossa exportação relativa vem caindo. A exportação de solúvel em 2010 foi equivalente a 3,2 milhões de sacas de café verde. Porém, são 6 empresas no país que têm capacidade ociosa hoje. Elas podem produzir 4,5 a 5 milhões de sacas, só que produz só 3,2. E o consumo de solúvel cresce em casa e fora de casa, nos países emergentes e nos países produtores. Assim, há muitas oportunidades. O consumo de café cresce nos países emergentes, nos países produtores e agora também nos Estados Unidos, onde o consumo está mudando da rua para dentro de casa, porque dentro de casa é mais barato consumir café. Só que quando eu consumo dentro de casa, que é mais barato, eu consumo mais. Isso é muito bom para nós produtores, que se está consumindo mais café dentro de casa. O Brasil foi reconhecido como a fonte importante de cafés lavados, que realmente é, aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados,
principalmente para consumo no lar. As perguntas são: como conseguiremos agregar valor a nosso café verde? Exportar mais solúvel, inclusive com marca brasileira. Será que nós conseguiremos transformar o Brasil em uma plataforma de exportação de café torrado moído? A resposta a todas estas perguntas está no marketing. Quero aproveitar esses últimos 15 minutos da minha apresentação para fazer uma reflexão junto com vocês. Vocês estão todos no mundo do café, de para onde vai o consumo de café no mundo. Qual é a direção? Qual vai ser o consumo no futuro? Esses são os mesmos slides que eu apresentei sexta-feira passada na reunião da Organização Internacional do Café em Londres, a pedido dos países produtores e consumidores. No passado, o crescimento do consumo era moderado, cerca de 1% ao ano, puxado pelos países tradicionais, Europa, Estados Unidos e Japão, com muito ênfase no movimento de cafés especiais nos Estados Unidos. No passado recente, o crescimento aumentou, cerca de 2% ao ano, puxado agora por países produtores e mercados emergentes. A coisa mudou e parou de crescer muito no mercado tradicional. E agora, apesar da crise, continua crescendo. E a notícia boa é que nos Estados Unidos o consumo vai indo para dentro de casa e se está consumindo mais café. Vejam vocês que entre 2009 e 2010 o mundo cresceu consumo 3,1 milhões de sacas, uma taxa anual de 2,4%. Mas os países produtores sozinhos cresceram 1,3 milhões de sacas a uma taxa 50% maior, 3,3%. Os países produtores já representam 30% do consumo mundial de café. Hoje, o consumo aumenta nas origens e não só no Brasil. Vejam vocês que até 2003 o consumo interno doméstico nos países produtores só crescia no Brasil. Nos outros países o azul ele era estável. O que aconteceu em 2003? Em 2003 a Organização Internacional do Café contratou uma empresa brasileira, que fomos nós somos orgulhosos disso, de fazer um manual de como aumentar o consumo em países produtores. Esse manual foi um CD em 3 idiomas, em inglês, francês e espanhol, e foi usando essa metodologia que nós criamos, que a partir de 2003 os outros países começaram a crescer o consumo também. E se vocês não acreditam que isso funcionou, olhem o resultado no gráfico. Os azuis começaram a crescer também, graças a esse esforço da OIC, que chamou atenção para o consumo dentro dos países produtores. Essa tabela mostra que o consumo cresce a passos rápidos nos países produtores que têm grande população, excelente, e que tem um PIB per capita crescendo também. Grandes oportunidades. Deixando o Brasil de lado, porque a nossa história de aumento de consumo interno é sobejamente conhecida, nós temos grandes taxas de crescimento entre 2006 e 2010 em países como a Índia, 16%, Indonésia, 21%, Vietnã, 91% e México, 25%. As taxas entre 2009 e 2010, Índia 5%, Indonésia 9%, mostram que o crescimento está ainda acelerando mais. A taxa de crescimento permanece muito saudável no Vietnã, no México e no Brasil. E se nós compararmos isso com 2% médio por ano, nós estamos crescendo muito mais rápido. E olhem vocês o consumo per capita nesses países. Muito menor que o Brasil. Então há uma oportunidade imensa para esses países aumentarem o consumo, passando de 88,88 quilos, 1,22 para 6. Os países que eu chamo de BRIC, que são Brasil, Índia, Indonésia e China, que não está na tabela, são todos países com população grande,
grandes taxas de crescimento que não estão sofrendo com a crise mundial. A gente crê, nós cremos que esses países BRIC, entre 2020 e 2025, eles vão responder por 1/4 a 1/3 do consumo mundial. E vocês veem que, além do Brasil, o consumo está mudando para o Oriente. E o solúvel vai ter um papel importante nesse processo. Aqui nós vemos também o consumo nos mercados emergentes se desenvolvendo rapidamente. A maior parte dos países nessa tabela são mercados emergentes que consomem volumes relevantes e têm uma taxa de crescimento anual muito acima da média mundial de 2 a 2,5%. Em resumo, a demanda continua firme, o consumo mundial deve crescer 2 a 2,5% por ano, puxado pelos países produtores e mercados emergentes e por essas máquinas domésticas que estão crescendo no mercado tradicional. O consumo dentro de casa está aumentando nos mercados tradicionais e o fato de que o preço do café está aumentando não deve afetar o consumo, porque todas as commodities agrícolas estão subindo também. Então é diferente quando você tem uma geada, que o café sobe sozinho, o consumidor vai para o chá, ele vai para outras bebidas. Só que agora está subindo tudo, sobe o café, sobe o chá, sobe o refrigerante, então o consumidor não muda de produto. Ele tem que gastar mais, mas não muda de produto. Eu creio que não há razão para pessimismo. Demanda por café, como os economistas dizem, é praticamente inelástica. O que significa isso? Significa que ela é a prova de crise. Quando baixa a renda, o cliente muda o tipo de café, muda a marca, mas não abandona o hábito, graças a Deus. Aliás, tem gente que na época de crise diz que o consumidor consome mais café. Daí o nosso concorrente não é mais o chá, vira o álcool e vira a droga, porque quando o cara tem problema ele procura outras coisas. Mas na realidade o café é um prazer acessível. Mesmo nos países emergentes, nos países produtores mais pobres, os gastos com café são a pequena parte do orçamento doméstico. Ninguém vai morrer porque o café subiu um pouquinho. Vejam vocês essa fotografia do consumo passado no mundo e uma projeção para o consumo futuro feita pelo Secafé. Sem entrar muito do detalhe nos números, está claro aí que a maior parte do crescimento nos próximos 10 anos vai vir dos países produtores e dos mercados emergentes. A não ser que mude muita coisa nos mercados tradicionais, 85% do crescimento vai vir de mercados não tradicionais. E, de fato, o consumo nos países produtores e emergentes deve passar a dos mercados tradicionais nos próximos 10 anos. Vocês estão vendo já que a projeção para 2020, os mercados tradicionais são menos da metade. E como mais café vai ser consumido nos países produtores, menos café vai ser disponível para exportação. Bom para o Brasil também. E o fato de que se consome mais café em casa protege o produtor das variações de preço internacional e das variações de moeda. É um futuro interessante que nós temos pela frente. Ao contrário da tendência recente nos últimos 10 anos, o consumo estava cada vez indo mais para a rua, na Europa e Estados Unidos. Ele está voltando para dentro de casa nos Estados Unidos e na Europa por causa da crise. É mais barato fazer café em casa do que comprar café na rua. Então, essas máquinas domésticas, a monodose, o sachê, está crescendo muito nesses mercados maduros e em alguns mercados novos, como o próprio Brasil. E embora a gente fale muito da máquina de expresso, o verdadeiro consumo dessas máquinas vai vir com a máquina de filtro,
como eu vou comentar daqui a pouco. Também o solúvel tem essa monodose, é o chamado 3 em 1, que atrai o consumidor jovem e que eu vou descrever daqui a pouco. Na realidade, a expansão dessa dose única, tanto em café torrado e moído, quanto em café solúvel, é a próxima revolução do café. A revolução passada foi primeiro cafés especiais, depois as lojas. Agora vai ser a dose única. Esse é o futuro. A força do café solúvel é crescente, principalmente em mercados emergentes e países produtores, inclusive o próprio Brasil, a Colômbia, o México. Às vezes a gente pensa que país produtor só consome torrado e moído. O México consome 80% de solúvel. A Guatemala consome 60% de solúvel. A Colômbia é mais ou menos meio a meio. Só o Brasil, Costa Rica e Etiópia são realmente grandes consumidores de café torrado e moído. E hoje nos países produtores, principalmente nos segmentos de renda mediana e baixa, mas em todos os níveis, cresce pela praticidade o café solúvel em pó, o spray dried, o liofilizado e o solúvel misturado com leite, o chamado cappuccino instantâneo. A inovação também está presente no solúvel. Os jovens nos mercados emergentes, do Oriente principalmente, preferem o café 3 em 1. O que é 3 em 1? É um envelopinho com café solúvel, uma dose individual de café solúvel, açúcar e creme, que você põe no copo, na xícara, põe a água quente e está pronto o seu meio cappuccino. São envelopes práticos ou então barrinhas e acessível. Então cresce esse segmento de cafés solúveis diferenciados. Nestas máquinas domésticas, segmento em grande expansão, o caso mais importante é provavelmente o Senseo. É um sistema criado pela Sara Lee, a máquina é feita pela Philips na Holanda, serve café sachê, foi lançado originalmente em 2001, relançado em 2007 com uma máquina mais moderna. Já foram vendidas 25 milhões de máquinas dessas só na Europa. 60% das casas na Holanda e 40% das casas na França tem essa máquina hoje. É um sachê que tem 7 gramas de café torrado e moído, ótimo, porque a média do que o brasileiro consome numa xícara são 3,5 gramas, isso é o dobro, e tem um diferencial, é café filtrado com creme. E essa máquina está hoje já disponível para venda no Brasil em varejo. Foi lançado em 2010 e o café que se serve aqui é o café pilão. Há outras máquinas monodose, essa nova revolução, o sistema chamado Keurig nos Estados Unidos, também é um sistema de filtro dose única, lançado em 98, são máquinas para casa e para escritório. A cápsula se chama a xícara K, o K-Cup, e é um sistema aberto que qualquer marca pode usar. Hoje ele é oferecido em 200 variedades de café, chá, chocolate, de todas as marcas possíveis e imagináveis, com vendas pela internet, e eles assinaram recentemente um acordo com a Starbucks, que vai lançar essa máquina doméstica e o seu café para uso nessa máquina antes do final do ano. O sistema Keurig é um grande sucesso de venda nos Estados Unidos. Se por um lado nós estamos falando de máquinas de filtro para consumo em massa, existem máquinas aspiracionais que falam de design e modernidade. E as duas estão representadas aqui muito perto da gente. A Ilha Café reinventando a máquina clássica, com aquela máquina que parece um ETzinho que vocês viram aí, vermelha, que é o Hiper Expresso, que é um sistema monodose que mistura a cápsula com o gesto do barista, porque você ainda faz aquele gesto, você ainda tem aquele ritual muito forte no segmento de hotel, restaurante, loja de café, que traz funcionalidade para os consumidores tradicionais e originalidade para os novos consumidores. Mas o campeão nesse mercado se chama Nespresso. São máquinas e lojas com design inovador,
cápsulas para expresso, que serve ao mercado de luxo, de nicho, também em países produtores. Nespresso está hoje em mais de 100 países e vejam vocês que a Nestlé cresce em média hoje como empresa 1 a 2% ao ano. O negócio Nespresso cresce 30 a 40% ao ano. Isso aí é alguma coisa para a gente pensar no futuro dessa tendência. Essas máquinas Nespresso, desenhadas para a classe média alta, tem sua versão também para a classe média, que é a máquina Dolce Gusto, que é uma máquina que já trabalha filtro e expresso. É uma máquina que usa produtos Nescafé, é mais flexível, serve latte macchiato, serve chá gelado e já está disponível na Europa, na Ásia e num grande número de países produtores. E está posicionada como uma alternativa mais barata que o Nespresso. Passando agora para o consumo fora de casa, há muitas inovações também no desenho e no conceito das lojas de café, nos sistemas e nas máquinas de escritório e nas vending machines, as máquinas que vendem café com moeda. Há também inovação em bebidas prontas para beber e em eu solúvel com o 3 em 1. A revolução das lojas de café está mudando, sofisticando-se e se reinventando. Essas lojas de café é onde acontece realmente a experiência do consumo. São os templos do consumo de café, onde o prazer é mais evidente. É onde ocorre a socialização do hábito do café no mundo moderno. Antes a socialização era nas casas, era quando a gente recebia visita. Hoje é na loja de café. Aliás, um grande apelo do café é que o café é uma bebida social. Uma coisa que o refrigerante não é, uma coisa que o suco não é. É onde o jovem se encontra, o adulto, o executivo e o profissional. É na casa de café que são introduzidas as tendências, as modas, a inovação. É onde nasceu o barismo, que atrai tantos jovens. Se não fosse pela loja de café, pela máquina de expresso no balcão, nós não teríamos baristas, concurso de barista e esse movimento todo que traz o jovem para o café. Embora seja uma tendência que diminui nos consumidores tradicionais, Estados Unidos e Europa, está em franco crescimento em países produtores e emergentes. Vejam a cara das lojas de café ao redor do mundo. No alto à esquerda, El Salvador, do Coffee Cup. À direita, Café Coffee Day na Índia. À esquerda, embaixo, Trung Nguyen, é a marca líder do Vietnã. E embaixo à direita, um Starbucks na China. Eles se parecem muito pouco entre si, não? Mas o conceito é o mesmo. São templos da venda de café. E uma das novidades que está acontecendo nessas lojas de café, nos Estados Unidos hoje, são filtros para doses individuais. O café de filtro voltando como dose única. Eles têm uma bateria de coadores com filtro geralmente de papel, cada um em cima de uma xícara. O consumidor vai lá e diz que liga que ele quer, que blend que ele quer. Ele põe o café ali, passa a água num filtro descartável e serve um café diferente para cada cliente. Isso é uma novidade nos Estados Unidos, mas já é muito comum nas cafeterias do Vietnã. Isso é a busca por conveniência e opções de café mais barato. É uma tentativa de trazer o consumidor de volta para a loja de café, aquele que está indo para dentro de casa. É por essa razão também que o que parecia um sacrilégio, o Starbucks serve hoje café solúvel em suas lojas com o nome Via. Então a crise faz muita coisa ser reconsiderada.
o setor de café para escritório e as lojas de venda de café vem crescendo em todos os mercados, lojas de conveniência, postos de gasolina, restaurante, escritório. Você vai falar máquina de vender café em restaurante? Sim, em restaurantes mais simples, restaurantes por quilo, é uma solução muito interessante. E essas máquinas estão oferecendo preparações diferentes, além do café puro. É a busca por conveniência na vida cotidiana. Encerrando, meus amigos, as tendências da alimentação contemporânea hoje afetam também o café. Quais são essas tendências? Saúde e bem-estar. Eu digo que saúde e bem-estar está dividido no ENTA. Quem está para baixo do ENTA não pensa em saúde, só pensa em bem-estar, porque não está preocupado com doença. Depois do ENTA é a saúde que conta. Então é saúde e é bem-estar. Prazer e sensorialidade é a história do vinho. Praticidade é o solúvel, é a dose única e qualidade. Ética e sustentabilidade. E o valor de origem, de onde vem o café que eu consumo. Essas tendências estão aí para ficar. A pergunta é como aproveitar essas tendências para o nosso negócio. Muito obrigado pela atenção e paciência de vocês. Muito obrigado.